Olá, sejam todos bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Sessão de leitura. Vamos fazer uma leitura com 3 opções. O tema é como está o seu processo de cura espiritual, tá? Tem muito pessoal aqui do canal que já tem estado há algum tempo a fazer processos de cura espiritual aqui no canal e se calhar com outros terapeutas também, certo? E então, vamos fazer um seguimento desse processo de cura para saber como é que vocês estão, como é que está o vosso processo de cura. Aí, vocês, quem tiver interessado de me dar um feedback, vocês, seguidores do canal que estão sempre devotos a fazer a vossa parte nessa cura espiritual para a vossa evolução pessoal, né? Quem quiser me dar um feedback, eu agradeço. Deixar mensagem aqui no canal com o vosso feedback, tá bom? Bora lá. Primeira opção, Ganesha. Segunda opção, cristal multifacetado. E a terceira opção, o nosso Buda. Tá? Buda na terceira opção. Cristal multifacetado na primeira opção. Cristal multifacetado na segunda opção e na terceira opção, na primeira. Primeira, Ganesha. Segunda, cristal multifacetado. E terceira, o Mestre Buda. Tá? Mestre Buda na terceira opção, cristal multifacetado na segunda opção e Ganesha na primeira opção. Então vamos lá. Como está o seu processo de cura espiritual? Sempre com tarô e baralho cigano hoje, tá? E vamos ver, então, o que a divindade nos traz como mensagem sobre o seu processo de cura espiritual. Você que se conectou com a primeira opção, Ganesha. Certo? Dizer que como seres feitos de corpo e alma, fundamental tratarmos das nossas situações, das nossas questões a nível de plano físico. A nível de plano físico, nos preocupamos com as situações familiares, políticas, econômicas, financeiras, ambientais, certo? Fazemos sempre a nossa parte como cidadãos do mundo 3D. Mas precisamos também saber que muito dos empecilhos, atrapalhos, bloqueios, estagnações, carências, necessidades que nós sofremos a nível de plano terceira dimensão vêm de bloqueios, vêm de situações no plano espiritual. E às vezes nos esforçamos, às vezes damos tudo de nós para tentar solucionar a nível de plano físico e material. Tudo que esteja ao nosso alcance é feito para solucionar esses bloqueios, essas estagnações, essas carências, esses sacrifícios, mas nada acontece, não há mudança, porque na verdade a mudança deve ocorrer a nível de plano espiritual, porque o bloqueio está no energético, no etérico, tá? Razão pela qual é fundamental tratarmos do nosso plano espiritual, fazermos as nossas curas espirituais, para que tudo que está conectado conosco, a nível da lei do karma, a lei da causa e efeito, tenha uma fluência, tenha uma melhoria, tenha um desatar de nós, tenha uma resolução viável, salutar, harmoniosa para todos nós, tá? Bora lá, primeira opção. Como está o seu processo espiritual? Como é que está o seu processo de cura espiritual? Quem se conectou com a primeira opção? Dizer que quem estiver interessado em cura privada, o meu contato está sempre na descrição do vídeo. É só enviar mensagem por WhatsApp e fazer as perguntas, tirar as dúvidas que necessite para o atendimento particular, tá? Seja por terapia com a mesa radiônica, com a mesa de cura arturiana, seja por leituras, tá certo? Bora lá, primeira opção. Como está o seu processo de cura espiritual? Você abre com a carta dos ratos.
Então é um processo de cura de tudo que é energias negativas, tá? Precisa se preocupar com energias negativas. Energias negativas são energias que trazem perda, que trazem necessidades, carência, tristeza, mágoa, seja necessidade emocional, seja necessidade financeira, tá? Esta necessidade emocional, financeira pode se refletir a nível familiar, a nível de relacionamento amoroso. Então, imagina que com uma energia dos ratos, com uma energia negativa a necessitar de cura, você vai precisar lutar com todas as forças para abrir caminhos para a tua vida. Às vezes até parece que algo está pronto a acontecer, mas a oportunidade escapa, tá? Você perde oportunidades na vida quando tem energias negativas para serem trabalhadas. Essas energias negativas vêm de um processo de cobrança da espiritualidade coletiva, sabendo que a espiritualidade coletiva é aquela a qual todos estamos conectados por sistema de relações. Então, no sistema de relações, nós estamos conectados aos nossos irmãos, aos nossos primos, aos nossos vizinhos, estamos conectados aos nossos conterrâneos, né? Estamos conectados àqueles que estão no mesmo grupo religioso que nós, ou na mesma seita religiosa, estamos conectados à mesma política, à mesma tradição, à mesma cultura. Então, tudo isso faz parte do mesmo sistema de relações nosso. Só que no sistema de relações, vocês precisam ter em consideração que existem conexões desta vida e existem conexões de vidas passadas. Aliás, é sempre um reencontro, nunca é uma primeira vez, como se costuma dizer. Nunca vou dizer 99%, porque 100% nunca conheço, tá? Então, é sempre um reencontro. Aqui tem energias de cobrança negativa que vêm de energias de cobrança que vêm da espiritualidade coletiva, que é aquela que está conectada a nós através do sistema de relações. E que eles querem entrar em satisfação, tá? Então, sabendo que nós estamos conectados a situações kármicas por relacionamento, tá? Os relacionamentos e as conexões são os que mais criam condicionamentos kármicos, porque eu nunca estou condicionada a uma situação kármica sozinha, tá? Às vezes fiz mal a mim mesma, mas por que eu fiz mal a mim mesma? Há sempre outras razões para que eu faça mal a mim mesma. Seja razões que tenham a ver com a minha situação desta vida, ou razões que tenham a ver com as minhas cobranças de vida passada. Então, todas essas energias negativas que geram perdas, que geram necessidades, carências, tristezas, pobreza, porque a energia negativa ataca muito a nossa prosperidade e a nossa abundância, tá? Seja a nossa prosperidade e abundância emocional, que depois efetivamente vai afetar tudo que é prosperidade financeira. Seja essa energia negativa ou a própria espiritualidade coletiva, no nosso sistema de relações, o que ela quer aqui? Que se reúna todas as condições necessárias para que todos estejam satisfeitos, tá? Por que todos devem estar satisfeitos? Porque é uma das formas de finalizar o karma. Aliás, a melhor forma de finalizar um condicionamento kármico é que todos estejam satisfeitos, tá? Porque assim é como se nós disséssemos: foi feito justiça, eu estou satisfeito, você está satisfeito, então o karma está finalizado, tá? Com a abertura de possibilidades. Então é uma frequência da espiritualidade coletiva que sai desta vibração negativa de carência, de necessidade, de falta, de perda, de abandono e se abre para outras possibilidades que não têm a ver com a cobrança, tá? Aqui tem situações do seu sagrado masculino emaranhado
paralelamente, ok, situações do sagrado masculino emaranhado e que carecem de recomeço de energias, tá? No fundo do deck nós temos mudança positiva, então soam aqui necessidades de recomeçar energias. Quando há uma frequência energética que está numa condição kármica, o que é uma condição kármica? É aquela em que a frequência está numa vibração de sofrimento. Uma vibração de sofrimento tem a ver com vibrações de tristeza, de choro, de mágoa, lamentação, carência, necessidade, falta. Até a saudade é uma frequência negativa quando não está bem gerida. Eu posso ter uma saudade positiva, uma saudade que me traz uma sensação de plena gratidão em relação a alguém ou em relação a algo, tá? Ou algum local. Esta saudade já está numa frequência de gratidão, onde pode ser considerada uma frequência positiva. A gratidão é uma frequência positiva. Agora, se esta saudade estiver numa frequência de falta, de carência, de necessidade, de choro, de tristeza, esta saudade já não está numa vibração positiva, tá? Então, na sua condição de processo de cura espiritual, tomarem atenção tudo que tem a ver com energias negativas, que geram perda, que geram abandono, que geram carência, que geram necessidade, falta, pobreza, tá? E afetam toda a sua prosperidade e abundância. Tudo isto afetado pelo sistema de espiritualidade coletiva, que requer abertura de possibilidades para todos, para que todos entrem numa vibração de satisfação. E de onde é que vem esta energia? Vem de emaranhamentos causados pelo sagrado masculino antigo, ancestralidade sagrada masculina. Enquanto esteve aqui a nível de plano físico, causou muitos emaranhamentos. Geralmente os emaranhamentos trazem muita energia de lamentação, de tristeza, de choro, de mágoa, de praga, tá? Porque uma relação que origina emaranhamentos é uma relação que originou de certa forma maus tratos, e os maus tratos não são só a nível físicos, também maus tratos emocionais, mentais, psicológicos, né? E aí toda essa energia, seja ela emaranhada por abandono, tenha sido ela emaranhada por carência, por necessidade, por falta, toda esta energia de sofrimento, de tristeza, necessita ser recomeçada para que mudanças positivas apareçam então satisfatórias na sua situação pessoal aqui a nível de multidimensão. E mais, aqui tem a energia da cigana. Você, se for cigana, se for mulher, assistir à leitura, ou a sua esposa, companheira, namorada, aquela com a qual você está amorosamente envolvido, tá? Temos aqui a energia da cigana, temos aqui a carta do coração. Então estamos a falar, cigana, de questões do plano emocional, questões do corpo emocional, questões do sistema amoroso, tá? Porque a nível de sistema de relações, nós vamos encontrar na constelação familiar o sistema ancestral, o sistema ancestral, o sistema de relacionamentos, o sistema familiar, e vamos encontrar nesses sistemas de relacionamentos o sistema do plano amoroso ou das relações amorosas, tá? Então, a nível de relações amorosas, há aqui para você, cigana, ou para a sua cigano que está a assistir à leitura, cobranças da espiritualidade coletiva por frequências negativas, certo? Aqui nós temos a carta do livro. Então, como é que eu vou trabalhar essas frequências negativas? Através do conhecimento. Eu costumo repetir muito aqui no canal: conhecei a verdade e ela lhe libertará, tá? Eu só elevo as minhas energias negativas quando eu tenho consciência, quando eu ganho conhecimento de qual é a origem delas, de onde é que elas vêm, qual é a causa, qual é a situação dessas energias, qual é a cobrança energética existente a nível do plano espiritual,
e aí eu começo a fazer as mudanças necessárias daquilo que me está de acordo com a necessidade da energia, ok? Temos aqui a energia ainda do chicote. O chicote fala daquelas situações de sofrimento e de sacrifícios, né? Então há muita energia de sofrimento e de sacrifício que precisa ser trabalhada para estar numa vibração de novas possibilidades, saindo desta frequência negativa e emaranhada. E isto já está, esta cobrança das energias emaranhadas já está a nível do seu interno e do seu inconsciente, ok? Então, mais uma vez, o sagrado masculino, certo? Aqui muita frequência sagrada masculina no seu sistema de relações que precisa ser recomeçada. E no fundo do deck nós temos outra vez a serpente, a cobra. Então nós temos a carta da cobra já nos 2 baralhos, tá? Nós temos o sagrado masculino já nos 2 baralhos e nós temos aqui o sistema de relações em destaque, com foco nos relacionamentos amorosos, tá? Então, toda energia emaranhada vai precisar passar por um processo de mudança positiva. O que vai causar a mudança positiva desta energia emaranhada é o recomeço de todas as energias do seu sagrado masculino a nível de sistema de relações. Aí, toda a cobrança da espiritualidade coletiva no seu sistema amoroso, dentro do sistema de relações cigana, vai ter possibilidades de abertura de novas possibilidades, vai ter abertura de novas possibilidades, tá? Vai ter novas possibilidades para estarem numa frequência, então, positiva, tá? Mudar positivamente os condicionamentos do plano amoroso vai fazer com que a sua vida ganhe uma nova dinâmica, porque e uma nova fluidez. Porque os condicionamentos do plano amoroso são causados aqui por emaranhamentos na sua energia sagrada feminina. Perdão, sagrada masculina. Sagrado masculino aqui é que está em destaque. Para vocês que estão nesta jornada de cura espiritual, aqui no canal nós temos a mesa radiônica da cura do sagrado masculino. Verificar aí na playlist de mesas radiônicas também curas que tenham a ver com energias de emaranhamento, tá? Faça uma pesquisa aqui no canal, na playlist das mesas radiônicas sobre emaranhamento. Aí, se você encontrar as mesas radiônicas que falam sobre o emaranhamento, ativar essas curas então, e para quem quiser fazer o seu acompanhamento pessoal em terapia privada, volto a dizer que o meu contato está na descrição do vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like para que o canal cresça. Ando um bocadinho ausente do canal, mas estou com muito trabalho, tá, gente? Então, peço a vossa compreensão. Bora lá, o que mais podemos falar sobre este primeiro grupo? Na sua situação, no seu processo de cura espiritual. Abertura de caminhos, tá? Temos abertura de caminhos, abertura de possibilidades para todas essas energias de dor, sofrimento, sacrifício. Cai aqui a energia da casa, tá? Então, todas as energias que tenham a ver aqui com cobranças da espiritualidade coletiva no seu sistema de relacionamentos amorosos vão precisar passar por uma estruturação, por um equilíbrio, estar em segurança, estar em harmonia, estar em solidez. Tá? O seu plano amoroso precisa ser trabalhado em abertura de novas possibilidades para estar em equilíbrio, segurança, estabilidade, harmonia e solidez. Volta a ter aqui energias dos ratos, tá? Toda a frequência negativa de perda, de necessidade, de carência, de falta, de tristeza, de abandono.
que você ganhar consciência precisa ser trabalhada para entrar numa vibração de satisfação. E há muito sofrimento e muito sacrifício, tá? Muita dor, muito sofrimento, muito sacrifício, muita energia que precisa de novas possibilidades para parar de estar numa frequência vibratória que é a de perda, a de sacrifício, sofrimento, carência, necessidade. Novamente a espiritualidade coletiva a falar muito forte. Aqui no canal nós temos a mesa radiônica de harmonização da ancestralidade coletiva. Para vocês é fundamental se empenharem em fazer esta cura, porque toda esta cobrança aqui por emaranhamento das energias sagradas masculinas também podem estar aqui a ser impulsionadas pela espiritualidade coletiva. É uma cobrança da espiritualidade coletiva por emaranhamento originado pelo sagrado masculino. E essa frequência já está a nível do seu inconsciente, tá? Soluções existem, mas aqui você precisa buscar e implementar as soluções que você está a ser orientado para implementar a nível do seu sistema de relações, por causa das questões do sagrado masculino emaranhada, que precisa de recomeços. No fundo do deck nós temos a âncora, então é uma condição que causa estagnação na sua vida. Tá? Você até pode ter aqui merecimentos de mudança positiva, mas toda a energia negativa aqui exposta, que gera muito sofrimento, muito sacrifício, muito emaranhado, muita dor, muita cobrança da espiritualidade coletiva, vai fazer com que esta mudança positiva seja estagnada, tá? Esteja numa frequência de estagnação. O que mais, tarô? Para esta primeira opção, por favor. O que mais? Olha, tá? Aqui tem energias de 5 de ouros, fala de carência, necessidade, falta, pobreza. Aqui temos o pajem de copas, então é necessário você descobrir um novo eu de você mesmo. É necessário você ter uma nova visão de quem você é para poder lidar com todas esses empecilhos, atrapalhos em energias de sofrimento e sacrifício que estão aqui em cobrança a nível de abertura de possibilidades para que este ciclo se encerre na sua vida. 7 de copas, abertura de possibilidades, tá? Escolhas. Você não está a conseguir ter escolhas na sua vida porque é necessário curar. O 4 de copas vai dizer, é fundamental querer ver além daquilo que lhe está a ser apresentado a nível de plano físico, tá? Você pode estar a viver uma conjuntura no plano físico que parece ser perfeita, porque, na verdade, para alguns neste momento, você está a lutar para conseguir ultrapassar os seus obstáculos, está a lutar fortemente, mas saiba que você está a perder oportunidades por causa de emaranhamentos e de energias em cobrança, de sacrifício e de sofrimento que estão no seu sistema de relações, em cobrança pela espiritualidade coletiva e que pedem abertura de possibilidades para sair desta frequência kármica de sofrimento, de perda, de carência, de necessidade, para que você consiga se estruturar, tá? 2 de copas tem a ver com conexões e relacionamentos. Cavaleiro de paus, então tem aqui uma missão, um propósito necessário a ser cumprido em relação às suas conexões e os seus relacionamentos. Tem a ver com muito sofrimento ancestral, tá? 3 de espadas, muito sofrimento ancestral. É necessário, 8 de paus, criar um movimento para sair da estagnação. É necessário criar aqui transmutações para toda esta energia de dor, de sofrimento que vem das suas conexões e dos seus relacionamentos com a espiritualidade coletiva, a lua. Então, são situações que estão ocultas a nível das suas
constelações familiares, a nível do seu sistema de relacionamentos, por causa de conexões que estão emaranhadas ou que provocaram emaranhamento, e este emaranhamento gerou sofrimento e gerou sacrifícios. Estes sofrimentos e sacrifícios perduraram tanto tempo que causou energias negativas, causaram perdas, causaram abandonos, causaram necessidades, carências, tá? Isto que está aqui é a típica história daquela situação em que no meu relacionamento eu tive um abandono e eu até posso ter superado, mas muita gente ao meu redor sofreu. Se eu tive filhos nesta relação, os meus filhos sofreram. Se os meus pais estavam vivos no momento deste abandono, os meus pais sofreram. Os meus irmãos sofreram porque me viram sofrer também, tá? Então, saber que a condição kármica, querendo como não, se espalha por todo lado, aonde quer que nós estejamos, tá? Porque o sofrimento de um nunca afeta só um, afeta todos que estão ao seu redor e todos que estão unidos em laço de relação conosco. Seja um laço de relação amorosa, seja um laço de relação de amizade, todos os que estiverem unidos comigo por algum laço no meu sistema de relações vão estar a ser afetados pelo meu sofrimento. Então, sempre que há um sofrimento, há um karma, e esse karma se espalha por todos os que estão a sofrer por esta situação causada, tá? 6 de copas, situações do passado. Ok? Aqui tem situações do passado que precisam ser vistas, estão em oculta, se está em oculta situações do passado, de vidas passadas, que precisam ser transmutadas porque são energias de dor, de sofrimento, energias tóxicas mesmo, tá? Energias de decepção, energias de insatisfação, energias de emaranhamento, em que você precisa cumprir uma obrigação espiritual para com as suas conexões e os seus relacionamentos, tá? Não se esqueça de querer ver além do que aquilo que está a ser mostrado à sua frente. Porque as informações que você tem aqui não são suficientes para julgar ou para resolver aquilo que se passa na sua vida hoje em dia, tá? 9 de paus, é necessário começar a transmutar todas essas situações, todas essas frequências de dor, para que você comece então a finalizar, caminhar 9, finalizar tudo que são carências, necessidades, faltas, sofrimentos e sacrifícios na sua vida que vêm de obrigações espirituais que não estão a ser vistas, e como não estão a ser vistas, não estão a ser compreendidas, não estão a ser conhecidas, e como você não conhece, você não cura, você não transmuta, você não movimenta a energia, e você permanece em uma frequência de sacrifício, de sofrimento, que pode mais tarde gerar uma redoma de repetição de padrões e afetar toda a geração vindoura, ok? Gratidão, nos vemos numa próxima ocasião. Vou passar para a segunda opção. Para quem se conectou com a escolha número 2, tá? O cristal multifacetado. Como está o seu processo de cura espiritual? Bora lá, segunda opção. Como está o seu processo de cura espiritual para a segunda opção? Estava eu a dizer na primeira opção que todo bloqueio, todo atrapalho, todo empecilho que aparece na nossa vida, não vou dizer 100%, mas geralmente toda a situação que nós já gastamos todas as possibilidades a nível humanamente falando para resolver e a situação parece que não está na nossa mão resolver, nós costumamos dizer entrega para a espiritualidade, não é? Então, saber que esses processos estão geralmente encravados, bloqueados a nível do plano espiritual, e é lá onde a cura deve ocorrer. Daí a necessidade das terapias holísticas, que curam todo tipo de situações a nível de plano espiritual, corpo espiritual, que vem reverberar na nossa vida no plano físico. Para vocês, da segunda opção, como está o seu processo de cura, de terapia espiritual?
tá? Aqui aparece soluções com abertura de novas possibilidades, ganhar consciência que há necessidade de se abrir para o novo. Aqui tem necessidade de elevar energias, de elevar consciências que tem a ver com situações de emaranhamentos também. Há muito emaranhamento a nível de terceira dimensão. Só para vocês fazerem ideia, geralmente o emaranhamento não tem que ser aquela situação pesada, forte, que acontecia antigamente ou que ainda acontece hoje de um divórcio litigioso e não sei o quê. Basta, por exemplo, que uma separação seja feita em desarmonia e começa a gerar toxicidade em todo o seu sistema de relações e em todas as pessoas com as quais estamos conectados para que esta separação, este divórcio entre logo numa condição de emaranhamento, tá? Só que o que acontece? Os emaranhamentos não são só desta vida. Nós também temos no nosso DNA espiritual emaranhamentos frequenciais que nós trazemos de vidas passadas como responsabilidade no nosso contrato encarnatório para trabalhar a transmutação dessas dores e desses sofrimentos por emaranhamento. Tá? Então, muitas das vezes, esses emaranhamentos estão no nosso sistema de relações, no nosso sistema familiar, no nosso sistema de conexões amorosas, porque foi ativado numa época em que, ou foi ativado numa geração anterior à minha. Mas aí vem o meu espírito tratar de resolver esta condição, ou é na minha vez de estar aqui encarnada que, a nível de contrato encarnatório, essa responsabilidade cai no meu destino, sabendo que o próprio universo percebe que a minha consciência divina amadureceu o suficiente para lidar com esta situação. Certo? Então, com o amadurecimento divino, com o amadurecimento da consciência divina, também recebemos obrigações. Certo? E com essas obrigações, nós recebemos responsabilidades de trabalhar essas frequências a nível de plano físico, para que tudo que é trabalhado a nível holístico tenha efeito nos planos sutis, no plano espiritual, no plano astral, no plano no umbral. Tá? Então, todas essas frequências trabalhadas nesses planos sutis, umbral, astral, espiritual e a nível de várias multidimensões dentro da multidimensão, todas essas frequências trabalhadas vão se reverberar a nível do nosso plano físico, a nível da nossa vida material, aqui na terceira dimensão. Ok? Vamos lá. Você abre com a carta do urso. O urso é o cobrador da dívida kármica. Então, existem dívidas e cobranças kármicas que você precisa ganhar conhecimento. Essas dívidas e cobranças kármicas têm a ver com o sagrado feminino. Você precisa saber que já existe uma equipa divina pronta para trabalhar as situações de dívida kármica originadas por cobrança do sagrado feminino. Tá? Aí são situações muito antigas e muito profundas que estão a ser avaliadas ao pormenor e que carecem de soluções, serem solucionadas. Até aqui, como é que está o seu processo de cura espiritual? Você precisa tomar atenção de que existe uma equipa divina pronta para trabalhar as questões antigas do sagrado feminino que está em cobrança de dívida kármica. É fundamental saber que está a ser avaliado ao pormenor as situações bem antigas que já estão prontas para serem solucionadas. Tá? Então, são energias de bloqueio e são energias que precisam ser solucionadas com justiça, tá? E fechadas. Tá? Então, há muita energia na situação do sagrado feminino, porque as questões do sagrado feminino a nível de plano espiritual são muito
complexas, vou usar essa palavra, são muito complexas. Há muitas questões, por exemplo, nós chamamos de mães ou pais, não estamos a falar de mães narcisistas, né? Há mães narcisistas, há mães que abandonam, há mães que, após a sua mudança de frequência, saem do plano físico para o plano espiritual, inicia um processo de cobrança cerrado para com as suas frequências descendentes aqui no plano físico. Ter atenção que as nossas mamães só são nossas mães nesta encarnação, tá bom? Muitas das vezes nós lidamos com uma mãe que nós amamos profundamente, porque ela também, a nível de plano físico, demonstrou todo o seu amor e todo o sacrifício e todo o sofrimento que ela teve para cuidar de nós, para nos tornar mulheres e homens criados nesta vida. Mas não podemos nos esquecer que esta mãe também é um ser de corpo e alma. Então esta mãe também tem um espírito que nós desconhecemos. E a nível de conexão espiritual, nós não sabemos quais são as conexões da nossa mãe, nem da nossa sogra, nem de quem quer que seja, tá? Então é fundamental saber que há muita situação complexa de dívida e cobrança kármica do sagrado feminino que já está a ser avaliado ao pormenor para serem solucionados de forma justa, tá? Para que esses bloqueios sejam fechados. Existe já uma equipa divina leal para trabalhar este processo. O que está a acontecer aqui? Que tipo de bloqueio me pode trazer uma dívida kármica com uma mãe, ou com uma avó, ou com alguém do meu sistema de ancestralidade sagrada feminina? Eu posso ter um negócio e não expando, eu não cresço na minha vida, tá? Eu posso ter problemas de relacionamento, eu posso ter problemas de não engravidar, de não gerar, porque a mãe é que gera, a mãe é que alimenta, tá? A mãe é que cria. Então, tudo que tem a ver com crescimento, com expansão de vida financeira, emocional, amorosa, se você tem situações espirituais de cobrança kármica com o seu sagrado feminino, essas situações podem ficar bloqueadas, tá? Às vezes é você que não consegue ter um filho, não consegue gerar, podem ser situações mesmo de infertilidade, tá? Que venham dessa energia sagrada feminina a necessitar de cura. E volto a dizer, às vezes nós temos uma mãe super amorosa a nível de plano físico e tivemos uma relação super saudável, super harmoniosa, mas acontece que se essa mãe desencarnou e a nível de plano espiritual ela encontrou bloqueios para o seu crescimento e ela está em sacrifício e em sofrimento a nível de plano espiritual, ela vem fazer a cobrança porque ela precisa de ajuda para ela própria sair deste bloqueio a nível de plano espiritual. Que nós sabemos que a nível de multidimensão existem vários planos. E hoje em dia quem é mãe sabe que toda mãe tem sacrifícios e sofrimentos para criar um filho. Então todo o sacrifício e todo o sofrimento que uma mãe passa para criar um filho, 2, 3 filhos, é registrado a nível energético, tá? É registrado, é uma dívida que nós ganhamos com o nosso sagrado feminino, porque só a mãe sabe o que ela passou para nós hoje podermos estar aqui vivos, a comer, a beber, a usufruir deste dom da vida, certo? Então saber que o bloqueio que uma mãe, que uma energia sagrada feminina, eu digo uma mãe, mas pode ser uma mãe, uma avó, uma bisavó, tá? É todo um sistema de ancestralidade sagrada feminina que pode causar um grande bloqueio na sua vida se tiver com bloqueio a nível de plano espiritual. O que acontece aqui? É você que tem problemas com a sua mãe, é você que, perdão, e os problemas também podem ter a ver com o plano físico. Todas aquelas pessoas que geralmente têm uma mãe, uma avó viva e não conseguem ter uma relação de harmonia com este sagrado feminino, reconhecendo todo o sacrifício e todo o sofrimento que aquela figura sagrada feminina teve para que você estivesse aqui vivo, ou para que você esteja aqui vivo, a ter uma vida também de mãe, ou de filho, ou de irmão, o que seja, tá? Se não é reconhecido com respeito e com gratidão, tampi, você não vai ter uma vida próspera. Porque quem traz essa energia de prosperidade? Mãe.
Tá? Agora imagina, isso vai ainda muito mais além. Todas essas situações bem profundas e bem antigas estão a ser avaliadas ao pormenor pela própria equipa divina no que é o sistema de relações do sagrado feminino. Tá? Então, o que acontece aqui? Imagina que você tem um marido, tá? E que o seu marido tem problemas espirituais com a mãe. A mãe do seu marido até pode estar viva ou não. Mas se a nível de conexões espirituais o seu marido tem problema com a mãe, seu marido não vai evoluir. Ele não vai ter um emprego que lhe traga crescimento. Ele não vai ter um negócio que se expanda, que cresça. Ele vai ter problemas de prosperidade e abundância financeira. Às vezes pode até ter mesmo problema na vossa casa, no vosso lar, de prosperidade e abundância emocional. Então é necessário saber que há uma equipa divina que está a olhar pormenorizadamente numa forma de solucionar todas as cobranças do sagrado feminino que estão em bloqueio e que precisam ser fechadas com justiça. Tá bom? No fundo do deck nós temos a árvore, sistema familiar. Tá bom? Além da árvore ser o sistema familiar, tratar do sistema familiar também trata de quê? Prosperidade, abundância, saúde. Tá? A saúde está aqui mesmo bem ligada com e olha, karma, sistema familiar em karma, tá? A saúde está aqui bem ligada com harmonia, porque é a harmonia que traz saúde, porque tudo que está em desarmonia, tá? Ou tudo que não tem saúde, não está em harmonia, ok? A vossa situação, o vosso processo de cura espiritual passa, quem se conectou para a segunda opção, passa por olhar para o lado sagrado feminino. O lado da mãe, o lado da avó, o lado da sogra, tá bom? Como é que estão as vossas conexões e os vossos relacionamentos? Muitas vezes eu tenho consulentes que dizem assim, Esmeralda, mas eu me dou super bem com a minha sogra. Tudo bem. Você se dá super bem com a sua sogra a nível de corpo encarnado, a nível de relações de dois seres encarnados. Espiritualmente falando, quando você está a dormir e a sua sogra também, as conexões espirituais que cada uma de vocês tem e as cobranças que cada uma de vocês tem no sistema de relacionamentos espiritual, você conhece essas cobranças? Você conhece as exigências que existem para fazer parte de um sistema de relação marital, de um sistema de relação amoroso, de um sistema de relação familiar? Existem obrigações. Quando dois casais, gente, open your mind, ok? E vou dizer algo que eu aprendi há um tempo atrás na internet, que é bem válido, que eu vou passar a usar sempre. Não tomem tudo que a Esmeralda diz como verdades fundamentais, tá? Questionem-se. Vejam na vossa vida o que está certo, o que está errado e se faz sentido a escolha que vocês fazem com tudo que está aqui a ser informado, com tudo que está aqui a ser dito, com os bloqueios, os atrapalhos, os empecilhos, os conflitos que vocês passam no vosso dia a dia. E só levem em consideração se fizer sentido para vocês. Se não fizer sentido, liberem para o universo, não se sintam obrigados a estar a prestar atenção na informação, tá? Sejam livres. Sejam livres. Então, gente, é preciso termos a mente aberta de que a 3D é uma réplica do plano espiritual. Tá? Então, somos nós, homens, que estamos aqui neste invólucro material, cujo espírito é liberado no momento do nosso desencarne e que faz parte do plano espiritual. O nosso espírito, quando nós desencarnamos, passa a fazer parte do plano espiritual. Então, somos nós que criamos o plano espiritual. Se nós criamos o plano espiritual, toda a réplica da minha vida aqui é a mesma que eu vou viver lá, porque é a minha consciência que está a ir para outra frequência, que está a ir para outra dimensão, tá? Que está a ir para outro plano a partir do momento em que eu já não posso usufruir deste corpo físico.
Então, todo o meu pensar, todo o meu sentir, toda a minha visão de vida vai continuar no meu espírito, tá? Agora imagina, todos os meus ancestrais que morreram estão na mesma situação, tá? Todos os conflitos, todos os bloqueios das relações que eles tiveram continuam na mesma situação. Se ninguém a nível de plano físico se preocupar em trabalhar essas energias com terapias, com harmonizações, com, sabe, trabalhos holísticos, essa situação vai continuar em bloqueio. Só que qual é a cobrança agora? Nós estamos na era de Aquários, nós estamos na era da chama violeta, que a própria divindade, que o próprio, os próprios, vou chamar, os próprios mestres, né, interessados em manter a ordem na Terra, em manter o ser humano um ser evoluído, nos possibilitam fazer o uso desta chama violeta para transmutar as nossas situações kármicas. E são todas as energias de dor e sofrimento que eu partilho com a minha ancestralidade e que eu partilho com todos os que estão no meu sistema de relações. Então, por que não fazer o uso desta chama violeta na era de Aquários, que é a era do sétimo raio, o raio da chama violeta e do mestre Saint-Germain, e em conjunto com as virtudes e qualidades dos outros raios cósmicos, tratar da minha evolução pessoal e tratar da finalização de todos os bloqueios do meu espírito e daqueles que fizeram parte do meu sistema de relações como ancestralidade. Tá? No meu sistema familiar. Pensem nisso. Ok? Então, nós temos aqui a carta do buquê, a dizer o que toda a frequência de dívida e cobrança kármica precisa ser trabalhada até estar numa condição finalizada em satisfação, tá? Há muita condição kármica aqui. Então, há muita dor, há muito sofrimento, há muito sacrifício do sagrado feminino que está a ser avaliado por esta gestão, por esta equipa divina, tá? Há aqui a necessidade de fazer cortes em todas as situações antigas e profundas que têm a ver com este karma, né? Este karma em cobrança do sagrado feminino, porque em verdade são situações tão antigas e estamos aqui a nos repetir encarnações atrás de encarnações e não estamos a conseguir resolver. Então tornam-se situações pesadas, situações antigas, que a própria divindade, que a própria equipa divina diz: nós estamos a avaliar ao pormenor aquilo que está pronto para ser cortado, aquilo que está pronto para ser fechado, resolvido, finalizado, tá? Mas com justiça, para que ninguém saia insatisfeito, para que ninguém se sinta injustiçado. Bora lá. Aqui temos a carta do Sol, carta da luz, né? Então é fundamental saber que todo bloqueio que existe aqui a nível de plano encarnatório, todo bloqueio que nós estamos a passar hoje em dia, que tenham a ver com cobranças antigas da ancestralidade sagrada feminina, está pronto para ser cortado e integrado na luz, tá? Integrado na luz em justiça. Saber que a carta da justiça, quando chega, nos fala aqui, aquilo que você colheu, aquilo que você plantou lá atrás, você está colhendo. Mas aquilo que quando esta cobrança kármica, quando este karma for cortado, tudo aquilo que você plantar a partir de agora, você irá colher no seu futuro. E aí não vai dizer que a chama violeta não fez a sua parte, tá? Este trabalho vai trazer conscientização a cada um de que houve sacrifícios, houve sofrimentos e que estes sacrifícios e sofrimentos precisam ser compensados, tá? Nem sempre a recompensa sugerida é justa, mas é aí que entra a equipa divina para dizer o que é justo na resolução do problema, tá? Nem sempre a dívida kármica está a ser cobrada no tempo divino e nem sempre a dívida kármica finaliza numa altura em que
está tudo pago. Às vezes a entidade que cobra quer continuar a cobrar porque não se sente satisfeita ou porque está com uma maturidade de consciência divina ainda muito imatura, muito na base da cobrança do material, e essa consciência divina imatura precisa ser trabalhada, tá? A nível holístico, para que comece a ter amadurecimento emocional, emocional e de consciência divina, para lidar com as situações que precisam ser solucionadas. Porque se eu tenho uma dívida, de nada adianta eu continuar a apontar o dedo e dizer você é culpado, e não criar soluções para nada. É fundamental aceitar as soluções, é fundamental estar aberto às soluções, é fundamental saber que as situações antigas de cobrança e dívida kármica com o sagrado feminino, do sagrado feminino, precisam ser finalizadas para que todo o sofrimento dessa frequência sagrada feminina, de toda a energia yin, que existe aqui a nível de multidimensão, toda esta frequência em sacrifício e em sofrimento, possa então ser transmutada em uma frequência de satisfação. Ok? Porque esta frequência, quando não é transmutada, ela passa de geração para geração. Certo? Que mais? O inconsciente. Então, ainda assim, toda a energia que está a nível de cobrança inconsciente, porque o nosso inconsciente vai trabalhando, vai trazendo para a consciência, na medida em que nós vamos evoluindo a nossa consciência divina, o nosso inconsciente vai trazendo então novos desafios para nós lidarmos. Ele vai trazendo à luz novos desafios para nós lidar. Agora que você já amadureceu e já conseguiu lidar bem com aquele conflito, eu vou trazer mais um novo conflito, mais um novo desafio, para que você possa lidar com isso e evoluir um bocadinho mais. São como testes de vida que vão fazendo você subir de degrau a nível de consciência divina e a nível possibilitando assim a abertura de novas possibilidades para a sua vida aqui no plano físico. Novas possibilidades que trazem uma condição de vida mais satisfatória. Tá? O que acontece aqui? Toda essa situação, todas essas frequências a nível do seu inconsciente precisam ser fechadas, tá? Essas cobranças que estão em bloqueio são fechados, são integrados na luz, são finalizados. Este sofrimento todo que causa bloqueios, fechado, finalizado, integrado na luz. E aqui mais uma vez a carta do livro a dizer o que? Ganha consciência do que se passa no seu plano familiar. Tá? Porque o que quer que esteja a acontecer nesta árvore, neste plano familiar, vai estar a afetar a sua prosperidade e a sua abundância. E aqui vou abrir um parênteses para falar com vocês, mães, né? Veja uma coisa, sistema familiar em karma. O que é o karma? É toda a energia de sacrifício, de sofrimento, de dor, de lamentação, de choro, negativa, carência, necessidade, pobreza, tá? Tudo que causa perdas, tudo que causa falta. Então, veja, a árvore aparece como sistema familiar. Imagina que você é o seu sistema familiar, né? Porque imagina que tal como eu, você já não tenha uma mãe viva. Então, você se torna a árvore para os seus filhos. Os seus filhos fazem parte destes galhos e são os frutos da sua árvore. Certo? Tudo que você rega a sua raiz vai determinar se os frutos da sua árvore são bem tratados, se são harmoniosos, se são saudáveis, se são tóxicos, se são frutos, bons frutos para a sociedade, bons frutos para a humanidade, tá? Você, mãe, precisa ter cuidado com tudo aquilo que você bebe. Não estou a falar beber literalmente. Tá? Nós bebemos de sabedoria, bebemos de conhecimento, bebemos de atitudes, bebemos de comportamento, bebemos de ação, bebemos de escolhas. Todas as nossas escolhas, atitudes, ações, comportamentos, tá? Tudo que nós aceitamos e tudo que nós geramos afeta os nossos galhos, afetam os nossos frutos. Então, cuidado com aquilo que você aceita regar a sua árvore mãe, e pai também, tá?
Porque tudo que você aceita regar a sua árvore, a sua raiz, vai subir para o tronco e vai se espalhar para tudo que é o seu fruto, tá? Então imagina, de 5 a 7 gerações a serem afetadas por aquilo que você regou a sua raiz, tá? Vamos ser responsáveis. Bora lá. O que mais? Para esta nossa segunda opção. Como está o seu processo de cura espiritual? Como é que está? Por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. Sejam bem-vindos ao canal Eu Sou a Sua Harmonia. Deixem o vosso like, ajudem o canal a crescer. Estejam ligados aí nas curas da mesa radiônica e do sistema arturiano. Verifiquem a playlist, existem aí muitas curas coletivas que podem vos auxiliar nos vossos processos de cura espiritual, tá? Para quem está interessado em fazer terapia holística, liberando todas essas situações que saem aqui nas leituras coletivas e ter uma leitura de mapa frequencial privada, o meu número está na descrição do vídeo, tá? Bora lá, gente. Vamos deixar aí o vosso like e ajudar o canal a expandir. Temos aqui a espiritualidade, tá? Então, no plano espiritual, há energias de cobrança kármica que precisam entrar numa frequência satisfatória. Temos aqui muito karma por sacrifícios e sofrimentos do sagrado feminino. Então, vocês são aqueles que são originários, certo? Originados, vocês foram originados por um sagrado feminino repleto de sacrifícios e de sofrimento. Olhem para trás e veem qual é a história da vossa ancestralidade sagrada feminina, porque de acordo com o que aqui diz, é uma ancestralidade que vem de muito sacrifício e de muito sofrimento. Ok? A nível de plano espiritual, é fundamental trabalhar essas energias para que toda dívida e toda cobrança kármica entre numa frequência satisfatória. Aqui nós temos o contrato encarnatório a dizer o quê? Que todas essas situações antigas, profundas, estão a ser avaliadas ao pormenor para se encontrar uma solução através de um corte. Vai passar também por um corte a nível de obrigações de contrato encarnatório. Tá? Muitos de nós viemos com um contrato encarnatório ou com o nosso contrato encarnatório cheio de responsabilidades quanto ao nosso sagrado feminino. Imagina que o seu espírito antes de nascer tenha dito ou tenha sido feito a programação de que você vai nascer, ou o planejamento tenha sido feito o planejamento de que você vai nascer naquela mãe, porque é com aquela mãe que você tem as suas condições kármicas do seu passado, de vidas passadas, e que você vai nascer naquela família, porque é no seio daquela família onde você encontra irmãos, primos, sobrinhos, membros familiares com os quais você tem conexões kármicas que vão trazer as possibilidades de crescimento, amadurecimento de consciência divina. Ao mesmo tempo, é no seio desta família que você vai resolver as suas situações kármicas de vidas passadas e também ter o seu aprendizado para a sua evolução espiritual, tá? Aí você vem no seio dessa mãe, no ventre desta mãe, no seio desta família, cheio de obrigações no seu contrato encarnatório, no seu acordo desta encarnação. Então, como o seu acordo desta encarnação pode ter sido feito há mais de 40 anos atrás, muita coisa muda e muito sofrimento já foi ressignificado. Agora, com a chegada da chama violeta, melhor ainda, muito sofrimento e muito sacrifício do sagrado feminino a nível de plano espiritual está pronto para ser cortado, está pronto para ser resolvido. Ok? Bora lá, continuando. Aqui nós temos a energia da cigana, tá? Você, cigana, precisa saber que existem bloqueios a nível de plano físico que precisam ser integrados na luz, com justiça.
Porque esses bloqueios que você está a passar na sua vida vêm de cobranças do sagrado feminino, que a nível de plano espiritual estão como frequências de sacrifício e de sofrimento. Tá? Você traz esta exigência do seu contrato encarnatório, mas tendo em conta a situação atual do plano 3D, já é possível fazer o corte de algumas exigências profundas, antigas, as mais antigas, está logo a ser feito o corte. Sabemos que está em aberto a finalização da dívida kármica com a ancestralidade antiga, sagrada feminina e sagrada masculina. A ancestralidade antiga é esta que é anterior ao bisavó. Então, neste caso, tudo que é sagrado feminino anterior ao bisavó está em aberto a finalização da dívida kármica. Tá? Então, assim sendo, você, cigana, precisa tomar consciência de que, para que na sua vida, nesta encarnação, não haja repetição de padrões de sacrifícios e sofrimentos que os seus ancestrais sagrados femininos já tiveram, você precisa trabalhar a integração na luz de toda a energia em bloqueio. Ok? Porque este bloqueio vem de cobranças da sua ancestralidade sagrada feminina. E sem contar que é fundamental saber que trabalhar este bloqueio é trazer também justiça para tudo o que foi frequência de sacrifício e de sofrimento dos ancestrais sagrados femininos, para que nós mulheres hoje pudéssemos estar aqui a ser mães, a ser cidadãs do mundo, a trabalharmos também a nossa evolução espiritual. Tá? Novamente a carta da árvore. Então, no sistema familiar, ou seja, a nível do seu inconsciente, já existem cobranças do sistema familiar para que haja um fecho. Toda a energia fechada é elevada em harmonia, e toda a energia elevada em harmonia está pronta para ser integrada na luz como solução de finalização da dívida kármica. Tá? Aqui nós temos a âncora, então é uma vida que está em estagnação. Ganha consciência que no seu sistema familiar a prosperidade e a abundância está aqui a passar por uma condição de estagnação. Vem do seu sistema familiar a situação de uma vida estagnada que você pode estar aí a passar, tanto a nível profissional, a nível financeiro, a nível de negócio. A estagnação pode se erradicar por todos os planos a nível da sua vida, porque há obrigações contratuais encarnatórias que precisam ser cumpridas, tá bom? E mais para este grupo, tarô, por favor. O que mais para este grupo? Para a segunda opção, como está o seu processo de cura espiritual? Vamos todos deixar o like, por favor. O canal precisa crescer para que estas curas coletivas façam parte do maior número possível, de acordo com a necessidade de cada um e do nosso sistema de relações também, né? Aqui, 8 de copas traz energias de abandono, de deixar ir, tá? Então, às vezes, o que acontece? Há muita coisa que foi construída e que verdadeiramente já não fazem mais parte de mim, tá? Há muita coisa que faz parte, por exemplo, ou fez parte da minha vida, mas que já não me trazem construção. Aqui é necessário saber deixar para trás, tá? Deixar para trás. Às vezes aquilo que deixamos para trás é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Se ficarmos muito presos àquilo que nós construímos, muitas das vezes não conseguimos evoluir por estar apegados. Aqui tem uma energia de desapego. Rei de espadas. Por que você tem que deixar ir? Porque você precisa ganhar leveza para ir combater, para ir conquistar, para ir à luta, tá?
Então, há aqui sacrifícios verdadeiramente necessários para finalizar o sofrimento, as frequências kármicas do sagrado feminino. É necessário saber que há uma batalha a ser travada, tá? Há uma guerra a ser travada. Há necessidade de você se disponibilizar para cumprir com obrigações, ok? Há trabalho árduo para ser feito, um trabalho que precisa ser feito com disciplina, diariamente, sim. É necessário querer ver, cigana, aquilo que não está à mostra, tá? É necessário querer ver o outro lado da moeda, porque aqui, apesar de você, como eu disse, apesar de você estar a viver as circunstâncias da sua vida de acordo com o que está visível a nível de plano encarnatório, a nível de plano físico, saiba que a nível de plano etérico, a nível de plano espiritual, há coisas que você não está a ver. Tá? E que isso pode estar a causar a estagnação na sua vida. É preciso trabalhar sobre essas situações. É preciso ir à conquista. Tá? Você precisa saber que aquilo que já foi conquistado não é suficiente para si. 9 de ouros. 9 de ouros fala bem da prosperidade e da abundância, né? Fala bem do trabalho árduo que eu tive, fala bem de superar obstáculos e desafios para que eu esteja numa frequência de autossuficiência, de independência, de segurança, de estabilidade, de equilíbrio, autossegurança, autoestima, equilíbrio, estabilidade, tá? Autossuficiência. Então, toda esta conquista vem de você querer ver o outro lado que está oculto na sua vida, de você querer trabalhar este outro lado disciplinadamente, afincadamente, e de você querer abandonar até mesmo emoções que já não estão a crescer, a trazer crescimento. O que acontece? Muitas das vezes, aqui tem duas situações. Às vezes, a nível de plano físico, já fizemos o que tínhamos que fazer e não resolvemos. E às vezes, aqui a questão também está em ir em busca de novas soluções. Tá? Deixar para trás, também tem essa condicionante de deixar para trás emoções antigas, sentimentos antigos e ir em busca de novas soluções que me tragam conquistas, né? Novas ideias, novas formas de pensar, novas formas de agir. Aqui também tem a ver, se calhar, com fazer o corte de crenças limitantes. Às vezes as crenças limitantes não nos deixam ver além do que está, além do que não está visível para nós, tá? Porque é fundamental finalizar uma jornada de responsabilidades, tá? É fundamental finalizar esta jornada. Há muita energia que precisa ser libertada, tá? Aqui o romper de muitas convenções, de muitos dogmas, de muitos paradigmas, de muitas dores, de muitos sacrifícios, de muitos sofrimentos, tá bom? Gratidão a todos. Segunda opção, vou passar para a terceira opção. Na terceira opção, vamos ter quem se conectou com o Buda, tá? Como está o seu processo de cura espiritual? Terceira opção. Bora lá, gente. A nível de plano espiritual, como é que está o vosso processo de cura? Como é que está o vosso corpo espiritual? Como é que vocês estão aqui a nível de multidimensão? Por causa de processos de curas necessários a nível espiritual. Terceira opção, por favor. Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, sejam bem-vindos. Podem se beneficiar
das curas com a mesa radiônica, sistema arturiano, curas coletivas que temos aqui no canal. É só estarem atentos à playlist de cura. E bora lá saber hoje como está o seu processo de cura espiritual. Você abre com a carta da árvore, tá? Então tem aqui situações ligadas ao sistema familiar. De acordo com as constelações familiares, as leis das constelações familiares, o sistema familiar afeta sempre saúde, prosperidade, abundância, tá? Além de afetar tudo o que tem a ver com a própria árvore familiar, árvore genealógica, ok? Mudanças positivas no seu sistema familiar. Aqui, frequências que precisam ser purificadas, tá? Purificação necessária. Purificação de que frequência? Choro, mágoa, lamentação, tristeza, dor, sofrimento. Ganhar consciência de necessidade de integrar na luz todas essas energias de choro, de dor, de mágoa, de sofrimento, de lamentação. Ok? Então, para que no seu sistema familiar mudanças positivas ocorram, é fundamental ganhar consciência que existem energias de lamentação, choro, mágoa, sofrimento que precisam ser integradas na luz, porque essas energias estão em bloqueio na sua vida e muitas delas estão a impedir a chegada do novo, tá? Que mais, por favor, para esta terceira opção? O sistema familiar está muito em destaque a nível de cura espiritual, a nível de processos espiritual, tá? Sistema familiar. Sistema familiar são todos aqueles com os quais nós partilhamos laço de família, tá? Sobrinhos, primos, irmãos, tá? Pais ancestrais. Aí vem a pergunta: a sua sogra, o seu sogro, o seu marido, você partilha com eles laços familiares? Sim, fazem parte do seu sistema familiar, tá? Então, nós temos aqui a cigana, sagrado feminino, ok? Temos aqui energias do sagrado feminino, então tem a ver com questões ancestrais. Temos aqui a lua, tem a ver com situações da ancestralidade espiritual coletiva. Vocês que saíram nessa terceira opção, começarem já a ver aí no canal a cura da espiritualidade coletiva ou ancestralidade coletiva. Está aí na playlist da mesa radiônica multidimensional. Começarem a trabalhar essas curas, porque a espiritualidade ou ancestralidade coletiva pede mudanças positivas no vosso sistema familiar, tá? Então, aqui nós temos abertura de caminhos, toda a frequência aqui de choro, de lamentação, de mágoa, de tristeza, de sofrimento. O que é que elas querem? Novas possibilidades, tá? Aqui nós temos, então, a carta do buquê a dizer que, na medida em que você ganha consciência da sua situação no sistema familiar, em energias de choro, de mágoa, de lamentação, que precisam ser integradas na luz porque estão em bloqueio, você vai trabalhando essas energias com abertura de possibilidades e mudanças positivas na cobrança da espiritualidade ou da ancestralidade coletiva sagrada feminina. Aí sim, uma frequência de satisfação, uma frequência satisfatória de bem-estar começa a fazer parte do seu sistema, tá? Toda a energia de empecilho e de atrapalho precisa ser integrada na luz, ok? Toda a energia em empecilho e em atrapalho precisa ser transmutada em satisfação.
Aqui nós temos mais uma vez a carta da criança, tá? Então, muitas dessas energias, para alguns, todo este bloqueio vai precisar passar por um processo de transmutação com recomeço das energias, mas a maior parte deles vai ter que passar por um processo de transmutação energético de todas essas condições energéticas de sofrimento, de lamentação, choro, mágoa, tristeza, tá? Que está em empecilho, em atrapalho e que precisam ser também aqui, passar de certo modo por uma purificação. Todas essas energias trabalhadas vão facilitar a chegada do novo. Seja um novo ciclo, uma nova etapa na sua vida, um novo projeto, uma nova criança, tá? O que quer que você esteja aí em busca de materializar a nível de plano físico. O que mais? A ancestralidade está em sofrimento. São situações ligadas ao plano amoroso. Situações de emaranhamento no astral, no corpo emocional e no sistema de relações amorosas que precisam ser recomeçados, reiniciados. Satisfação, trazer satisfação para toda a energia sagrada feminina do sistema familiar, tá? Há bloqueios aqui que precisam de ser trabalhados em mudança positiva e esses bloqueios estão a condicionar a espiritualidade coletiva. São condicionantes da espiritualidade coletiva com as quais você partilha um sistema de relação, um sistema familiar e que pedem mudanças positivas, tá? Então, aqui temos a energia da casa a dizer que toda frequência em bloqueio, tá? Vai precisar ser trabalhada até entrar em uma vibração satisfatória para estar com abertura de novas possibilidades, com novas opções que tragam estabilidade, equilíbrio, segurança, harmonia e solidez. Tá? Porque muitas dessas energias de lamentação, de choro, de mágoa, de ressentimento, até mesmo de ódio, de cobrança, todas essas energias vibram numa frequência muito baixa de insegurança, de insatisfação, de culpa, de medo, de cobrança, de vergonha. Todas essas frequências emocionais de baixa frequência, todas essas emoções de baixa frequência precisam ser trabalhadas através da transmutação para que elas entrem em uma frequência de número 4, equilíbrio, segurança, estabilidade, harmonia e se transformem numa frequência sólida, estruturada, tá? Depois nós temos aqui novamente a criança. Então, o recomeço dessas energias é fundamental para que todos entrem em satisfação, tá? Através da elevação de toda a energia que está em empecilho e em atrapalho na sua vida, a necessitar ser elevada para ser integrada na luz, finalizando o karma. Então nós temos aqui novamente a carta dos lírios, que já saiu 2 vezes, a carta do buquê, que já saiu nos 2 tarôs também, perdão, nos 2 baralhos ciganos, e temos a carta da criança, tá? E a carta da montanha. Você precisa ganhar consciência de que é fundamental fazer um corte em tudo que é energia de dor, sofrimento, lamentação, choro, mágoa, decepção, tá? E insatisfação do seu sistema familiar para toda a ancestralidade feminina antiga, tá? A ancestralidade feminina ou o sagrado feminino antigo do seu sistema familiar precisa ser trabalhado na sua frequência para entrar em satisfação. Porque há cobranças da espiritualidade coletiva ou da ancestralidade coletiva por carência, necessidade, choro, lamentação, por falta, por tristezas,
tá? Que precisam ser trabalhados com abertura de possibilidades para entrarem numa frequência estruturada, em equilíbrio, segurança, estabilidade e harmonia. Assim sendo, todas essas energias em empecilho e atrapalho vão ser transmutadas a serem elevadas até poderem estar numa frequência de harmonia que já não está em bloqueio, mas que está possibilitada de ser integrada na luz, finalizando com a sua condição kármica de sofrimento e sacrifício. Tá? Sistema familiar vai ser a próxima cura aqui no canal da mesa radiônica. É fundamental prestarmos atenção na harmonização do sistema familiar no nosso sistema de relações. Ok? Curar as frequências do sistema familiar em harmonia. Bora lá, gente. O que mais, tarô, para esta terceira opção? Deixem os vossos likes, por favor. O YouTube é sempre a mesma opção de só fazer o lançamento dos vídeos quando o número de likes aumenta, tá? E com verdade que com a falta de tempo o canal tem andado meio parado, mas é por trabalho, gente, tá bom? Então vamos lá. 9 de paus vem trazer a necessidade de finalizar situações do sagrado feminino antigo no sistema familiar. Aqui tem o 5 de paus, então esses bloqueios vêm trazer conflitos do plano espiritual no plano da matéria, tá? Os bloqueios que você tem estado a enfrentar são bloqueios que vêm do plano espiritual projetados para o plano físico. O que isto quer dizer? Que você está a passar por bloqueios na vida, tá? Em que todo este bloqueio não passa de situações em bloqueio no plano espiritual que precisam ser trabalhadas lá, porque é de lá que vem a projeção desses bloqueios, é lá a origem desses bloqueios. E a origem desses bloqueios vem de quê? Sagrado feminino do sistema ancestral coletivo, tá? Aqui nós temos um 2 de ouros a dizer que é fundamental saber equilibrar as situações. Então, mantermos-nos equilibrados a nível material e a nível material, a nível mental, a nível emocional, a nível espiritual. Na medida em que nós sabemos gerir, na medida em que nós sabemos nos manter equilibrados na forma como as situações aparecem, né, os desafios aparecem, esta é a chave da estruturação, esta é a chave para o equilíbrio, para a segurança, para a harmonia. Você vai precisar aprender a se equilibrar. Você vai precisar aprender a, na verdade, a gerir as situações do plano físico e do plano espiritual. Você vai ter que aprender a gerir, planificar, trabalhar as questões dos elementais, tá? Na medida em que você vai abrindo caminhos para se estruturar. O Hierofante traz-nos aqui uma energia de mestre, traz-nos aqui uma energia da necessidade de uma... Alguns de vocês poderão ter mesmo a necessidade de uma orientação superior, de uma orientação de alguém sábio que vocês conheçam para trazer alguma claridade em todo esse processo, ou alguns de vocês vão precisar mesmo de ter aqui a mão de um terapeuta, tá? Para facilitar o recomeço de todas essas energias no seu processo de sistema familiar, tá? E ao mesmo tempo podemos estar aqui a dizer que
dogmas, paradigmas, crenças poderão estar a influenciar o recomeço das energias. Então, o que é fundamental saber? Que é necessário se abrir a novas possibilidades. Sejam novas possibilidades a nível de crenças, a nível de dogmas, de paradigmas. Você precisa estar com uma mente aberta para arranjar, gerir as soluções necessárias para o seu sistema familiar, aonde os bloqueios vêm da ancestralidade coletiva, projetados do plano espiritual para este plano, porque é no plano espiritual onde esta ancestralidade coletiva sagrada feminina está em bloqueio, a necessitar que todas as suas energias de lamentação, especialmente, sejam então purificadas, transmutadas, trabalhadas, desbloqueadas com integração na luz. A força. Tá? A força traz uma energia de fé, traz uma energia de esperança, traz uma energia de saber dominar o ego, tá? Traz uma necessidade de humildade também para saber ver além das coisas que nos estão a ser mostradas aqui. A verdade é que você vai precisar também aqui de reunir toda a sua força interna, tá? Toda a sua força interna, toda a sua coragem, toda a sua disciplina, todo o seu conhecimento para entrar aqui em uma nova frequência mental que saia de manipulações. Ok? Com a carta da lua, com a cobrança da espiritualidade coletiva, pode bem estarem a acontecer manipulações energéticas no seu sistema familiar, que estejam a impossibilitar a finalização desses conflitos que você está passando aqui a nível de plano encarnatório, tá bom? E voilà, gente. Gratidão a todos, namastê. Nos vemos numa próxima ocasião. Gratidão.